A gente poder começar o nosso encontro. Virou um minuto. Vamos começar, doutor Marco? Vamos fazer uma abertura e vamos para o trabalho? Vamos sim. Eu gosto sempre de dizer que, em respeito a quem cumpriu o horário, eu gosto de cumprir também os horários por respeito a quem chegou no horário, né? Então, eu quero oficialmente desejar boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos, e informar, né, que o programa de qualificação Trabalho e Movimento ele é realizado pela FINDES, liderado pelo Consurt, que é o nosso Conselho Temático de Relações do Trabalho, né? E ele tem como objetivo identificar demandas, identificar informações e orientações trabalhistas para os empresários. Aqui a gente tem uma coisa um pouco mais alargada, que essas orientações também chegam para os advogados, que nos prestigiam com a presença, né? Essas orientações são repassadas. Então, são passadas para os empresários e também profissionais das áreas de recursos humanos. O tema do encontro de hoje será apresentado pelo Dr. Marco Rendiz. Ele é advogado trabalhista, ele atua na Federação das Indústrias como especialista de relações do trabalho. A gente deseja que todos tenham um excelente evento, que nós possamos tirar muito proveito e ao final deles, de fato, sair melhor do que chegamos. Isso é o que eu espero. Ok? Vamos em frente, doutor Marco. Fique à vontade, a palavra é sua. Muito obrigado, Agostinho. Inicialmente, uma ótima tarde a todos, um agradecimento pela presença de cada um, pela presença virtual de cada um. Vamos dar início, então, à nossa apresentação do 12º Encontro do Trabalho em Movimento. Esse programa de qualificação chamado Trabalho em Movimento, ele tem como objetivo atualizar especialmente os empresários, e especialmente empresários capixabas, sobre importantes temas trabalhistas. Estes encontros, eles são abertos à participação de todos, empresários em geral, de qualquer setor, comércio, serviços, contadores, profissionais, área de recursos humanos. Então, são encontros bastante abrangentes. Na primeira parte do encontro, normalmente nós fazemos da seguinte forma: nós apresentamos o tema, e na segunda parte é aberto para perguntas. Se quiserem já colocar as perguntas no chat, fiquem à vontade. Durante a apresentação, nós pedimos manter o microfone desligado. E esse encontro ele é gravado e, posteriormente, ele será hospedado no YouTube. E, ao final, nós pedimos para responder a pesquisa de satisfação, que é muito importante para nós termos um feedback sobre cada um dos encontros. Passadas essas informações, vamos lá então. Hoje nós vamos falar sobre uma resolução recente, que é a resolução do Conselho Nacional de Justiça, número 586 de 2024, que contém a previsão de quitação ampla, geral e irrevogável aos acordos extrajudiciais. Logo depois que essa resolução foi divulgada, surgiram alguns questionamentos. Um dos questionamentos foi: existe alguma relação entre a quitação prevista nesta resolução do Conselho Nacional de Justiça com a quitação passada pelo trabalhador perante comissão de conciliação prévia? Foi uma pergunta que chegou para mim. E que nós vamos, ao longo da nossa apresentação, nós vamos falar exatamente o que é uma comissão de conciliação prévia e nós vamos falar se a resolução tem alguma relação com a quitação passada perante a comissão. Outra pergunta que foi feita para mim: existe alguma relação entre a quitação prevista na resolução do Conselho Nacional de Justiça com a quitação passada pelo trabalhador perante o sindicato laboral quando do pagamento das verbas rescisórias? Foi uma outra pergunta que também chegou para mim e que nós pretendemos também, ao longo da nossa apresentação, passar uma resposta sobre esses dois questionamentos. Bem,
A resolução no 586, que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça, recentemente, em 30 de setembro de 2024, ela tem como objetivo principal reduzir a quantidade de ações trabalhistas. Para terem uma ideia, somente em 2023, nós tivemos 5,4 milhões de ações trabalhistas, ou seja, é um número extremamente expressivo. Ela estabelece novas regras, novas diretrizes para a chamada homologação de acordos extrajudiciais na Justiça do Trabalho, com o objetivo de garantir maior segurança jurídica para as partes envolvidas, que, via de regra, é o empregador e seu empregado ou o seu ex-empregado. Antes dessa resolução, havia, sim, muita insegurança jurídica em relação a essa homologação dos acordos, visto que, muitas vezes, ou não raras vezes, acontecia do juiz do trabalho ou não homologar o acordo ou somente homologar parte do acordo. Essa resolução é específica para duas situações, e nós vamos falar sobre cada uma delas. No caso de homologação resultante de negociação direta entre empregado e empregador, no que nós chamamos, no direito do trabalho, de processo de jurisdição voluntária. Ela também é específica no caso de mediação pré-processual, perante os centros judiciários de métodos consensuais de solução de disputas, os chamados SEJUSCs. Quem nunca ouviu falar nesses centros, nós vamos também trazer algumas informações hoje. Bem, primeiro, o chamado processo de jurisdição voluntária. Essa resolução é aplicável a esse processo, que nós temos essa previsão lá na CLT, do artigo 855-B ao artigo 855-E da CLT. Lembrando o seguinte, que esses dispositivos, eles foram acrescentados à CLT pela chamada reforma trabalhista. E lá prevê o seguinte, que o processo de jurisdição voluntária, para que ele tenha validade jurídica, é necessário o seguinte. Vamos imaginar que exista uma contenda, vamos imaginar que exista algum conflito entre empregado e empregador. E, fora da Justiça do Trabalho, tanto empregado como empregador sentam, conversam e dizem o seguinte, vamos fazer um acordo sobre as horas extras que a empresa está te pagando? Aí o trabalhador fala, não, podemos fazer sim. Então, para que esse acordo possa ter validade jurídica, nós vamos precisar adotar alguns procedimentos, como esse acordo vai ser redigido através de uma petição inicial, onde nela serão colocadas todas as informações em relação a esse acordo que está sendo ajustado entre empregado e empregador. Só que essa petição inicial é obrigatório que ela seja redigida em conjunto, ou seja, nós vamos ter uma única petição inicial que vai ser assinada pelo empregado e pelo empregador. Mas não é só isso. Cada um deles deverão ser representados por advogados distintos. Ou seja, o empregado deverá ter o seu advogado e o empregador um outro advogado. Sendo que é proibido que exista aí um único advogado para as duas partes. A CLT prevê também que é facultado ao trabalhador ser assistido pelo sindicato da sua categoria profissional. E, para ter validade jurídica, esse acordo extrajudicial deverá ser homologado, ou seja, validado, confirmado por um magistrado trabalhista.
Estas são as informações mais importantes sobre o chamado processo de jurisdição voluntária, onde esse acordo é extrajudicial, ou seja, ele é entabulado, é ajustado fora da Justiça do Trabalho. Porém, ele deverá ser homologado judicialmente, ou seja, essa petição inicial, assinada pelas partes, ela deverá ser protocolada na Justiça do Trabalho. E quando nós falamos nos centros judiciários de métodos consensuais de solução de disputas, chamados CEJUSCs, nós estamos falando de um setor da Justiça do Trabalho que é especializado para cuidar de conciliações. Ou seja, esse setor foi criado para a realização de acordos entre trabalhadores e os seus respectivos empregadores. O pedido de conciliação para esse centro pode ocorrer tanto na situação em que existe uma ação trabalhista em curso, quanto no caso em que a reclamação ainda não virou processo. Ou seja, não existe ainda uma ação trabalhista tramitando na Justiça do Trabalho. Isso nas chamadas reclamações pré-processuais. Então, essa resolução do Conselho Nacional de Justiça aplica-se a estas duas situações. E a resolução 586 de 2024, ela prevê o seguinte, que o acordo extrajudicial que for homologado pela Justiça do Trabalho terão efeito de quitação ampla, geral e irrevogável, mas desde que lá no instrumento do acordo contenha esta previsão. Daqui a pouco nós vamos falar qual é o efeito jurídico dessa quitação ampla. Nos primeiros 6 meses, esta resolução será aplicada somente aos acordos que forem superiores a 40 salários mínimos, ou seja, acima de R$ 56.480. É proibida, é vedada a homologação judicial apenas parcial de acordos celebrados. Por isso que eu falei logo no início da questão da insegurança jurídica. Muitas vezes, trabalhador e empregador sentam, entabulam um acordo, cada um com o seu advogado, faz uma petição inicial única. Muitas vezes, esse trabalhador está sendo assistido por um representante laboral, porém, é comum chegar na Justiça do Trabalho e o juiz somente homologar uma parte do acordo. Ou seja, uma outra parte ele não homologa, gerando um grande problema para as partes que entabularam aquele acordo. Aí, muitas vezes, é necessário recorrer para o TRT, depois, às vezes, é necessário recorrer para o TST, sendo que o TST entende que ou o acordo deve ser homologado no todo, ou ele não deve ser homologado. Se as condições de validade previstas na CLT foram todas cumpridas, tanto pelo trabalhador quanto pelo empregador, o TST entende que a homologação deve ser total. Porém, lá na vara do trabalho, é muito comum os juízes entenderem por não homologar completamente o acordo. Isso acaba gerando muita insegurança jurídica para as partes que buscam a Justiça do Trabalho para homologar estes acordos. Esta resolução, já trazendo aí uma parte da resposta àquelas duas perguntas. Esta resolução não tem nenhuma relação com o acordo extrajudicial ocorrido perante comissão de conciliação prévia e também não tem nenhuma relação com a quitação prestada pelo trabalhador ao empregador perante o sindicato laboral, quando da chamada assistência sindical.
naquele momento de pagamento das verbas rescisórias. Em relação às comissões e assistência sindical, vamos prestar algumas informações. Primeiro, em relação à quitação prestada pelo trabalhador ao empregador perante a chamada comissão de conciliação prévia. A CLT, foi introduzida na CLT um capítulo que trata exatamente sobre comissão de conciliação prévia. E está lá no artigo 625-A ao artigo 625-H da CLT. Isso ocorreu no ano de 2000. E a CLT prevê o seguinte, que a comissão de conciliação prévia é o órgão que tem como objetivo resolver conflito trabalhista, mas de forma extrajudicial, ou seja, fora da Justiça do Trabalho. E isso é muito importante porque evita o ajuizamento de processo na Justiça do Trabalho. Nós sabemos que os processos são demorados, demoram aí 4, 5 ou mais anos para ter uma solução final. Nós sabemos que também que para as empresas os processos acabam tendo um custo bastante elevado. Então, a comissão de conciliação prévia acaba sendo uma forma muito mais ágil e muito mais barata para se resolver os conflitos fora da Justiça do Trabalho. A instituição de comissão é facultativa, não é obrigatória. Pode ser formada por empresas ou por sindicatos. Às vezes, você tem uma empresa que ela deseja adotar uma comissão de conciliação prévia. Aí, o que ela deverá fazer? Observar as previsões da CLT. E a CLT vai dizer o seguinte, que deverá ter, no mínimo, 2 membros e, no máximo, 10 membros, sendo que essa comissão ela é paritária. Um membro, se for 2 membros, um membro vai ser escolhido pela empresa e o outro membro será escolhido pelos trabalhadores, sendo que esse processo de votação deverá ter o acompanhamento do sindicato laboral. A grande maioria das vezes, as comissões ocorrem através de sindicatos laborais e patronais, onde é colocada uma cláusula da convenção coletiva prevendo a criação de comissão de conciliação prévia. Infelizmente, do ano de 2000 para cá, caiu muito a formação e criação de comissões de conciliação prévia, apesar de ser uma forma muito interessante de solução de conflitos trabalhistas. As comissões são compostas de representantes dos empregados e dos representantes dos empregadores. Se nós tivermos 2 empregados representando, nós vamos ter 2 representantes dos empregadores. Ou seja, a representação é sempre paritária. Se a conciliação for bem sucedida, nós vamos ter um termo de conciliação, onde, nesse termo de conciliação, o trabalhador vai dar quitação àquilo que foi acordado com a empresa perante a comissão de conciliação prévia. Porém, se essa conciliação não for bem sucedida, será fornecida para as partes, empregado e empregador, uma declaração contendo que houve uma tentativa de conciliação, mas ela foi frustrada, ressaltando o seguinte: não é necessário esse termo de conciliação ser homologado judicialmente. Não tem essa necessidade. A CLT não prevê que deverá haver aí a confirmação, a validação de um juiz do trabalho em relação a esse acordo que for feito perante a comissão de conciliação prévia. A outra que nós falamos, que é da segunda pergunta, é a situação da quitação prestada pelo trabalhador ao empregador perante o sindicato laboral. Lá na CLT, no artigo 477, nós tínhamos, antes da reforma trabalhista, ou seja, a reforma trabalhista, ela excluiu, ela revogou esse parágrafo 1º, que previa o seguinte: o pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão do contrato de trabalho
que for firmado com o empregado com mais de um ano de serviço, somente será válido quando for feito com a assistência do respectivo sindicato ou perante a autoridade do Ministério do Trabalho e Previdência Social, sendo que atualmente é Ministério do Trabalho e Emprego. Então, a reforma trabalhista, ela revogou esse dispositivo. Porém, é muito comum ainda nós encontrarmos em cláusulas de convenções coletivas a previsão dessa quitação que deve ser passada perante o sindicato laboral. Algumas pessoas chamam de homologação, mas, na verdade, aqui não se trata de uma homologação, mas simplesmente o sindicato laboral irá verificar se aquelas contas que estão sendo pagas pelo empregador ao empregado, se os valores estão corretos. Se não estiver correto, será posta uma ressalva do trabalhador lá no termo de quitação, dizendo que determinado valor está sendo pago a menor e que a empresa ficou devendo um valor X. Aí, nesse caso, se a empresa não pagar, esse trabalhador poderá ingressar na Justiça do Trabalho. Ressaltando que, a partir da reforma trabalhista, não existe mais essa obrigatoriedade dessa assistência sindical nas rescisões contratuais, exceto nas situações em que houver previsão em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Bem, então, nós falamos aí de 4 situações que envolvem quitação. Nós falamos da quitação que é prestada perante o representante laboral, lá nas rescisões contratuais, a prestada perante os representantes laboral e patronal, nas comissões de conciliação prévia, e a prestada perante o magistrado do trabalho, naquelas 2 situações que nós passamos. Bem, na prestada perante o representante laboral, quando da assistência sindical da rescisão contratual, essa quitação vai abranger somente os títulos e aqueles valores que estiverem lá consignados, registrados no recibo, salvo, é claro, se o trabalhador colocar alguma ressalva de algum valor que foi pago a menor ou que não foi pago. Essa quitação, ela não abrange o contrato de trabalho. Ela só abrange aqueles títulos, por exemplo, aviso prévio, 13º, férias, e os valores de cada um desses títulos que estiverem consignados aonde? Lá no recibo, ou seja, no termo de rescisão do contrato de trabalho. A outra quitação é aquela que ocorre quando do acordo realizado perante comissão de conciliação prévia. Nesse caso, essa quitação abrange também somente os títulos e valores que forem consignados lá no termo do acordo, salvo se for posta também alguma ressalva. Nessa quitação, não há como abranger o contrato de trabalho. Ou seja, a resolução do Conselho Nacional de Justiça, ela é direcionada para somente 2 situações. A quitação que ocorre quando do acordo realizado perante os centros judiciários de métodos consensuais de solução de disputas, onde essa quitação abrange os títulos e valores consignados no acordo, salvo se oposta ressalva a títulos e valores. Porém, essa quitação é possível, a partir do que está previsto na resolução, a quitação abranger o contrato de trabalho. É possível. Essa quitação também está relacionada àquele acordo realizado no chamado processo de jurisdição voluntária da Justiça do Trabalho. E essa quitação também abrange títulos e valores que foram consignados no acordo, salvo se oposta alguma ressalva. Porém, a resolução prevê que é possível essa quitação abranger o contrato de trabalho.
que isso significa? Se essa quitação abranger o contrato de trabalho, ela irá prevenir o ajuizamento de novas ações trabalhistas, pois o trabalhador estará dando quitação ao contrato de trabalho e não mais poderá ingressar na Justiça do Trabalho para cobrar qualquer valor deste empregador. Porém, essa quitação deverá constar lá no termo do acordo e, é claro, deverá haver aí a homologação judicial. Bem, assim terminamos a nossa apresentação do nosso tema. Nós vamos deixar aqui esse slide que tem o grupo do Consult no WhatsApp. O Consult tem um grupo onde ele posta os chamados informes estratégicos. Tudo que surge de novo, de importante, que vai impactar nas empresas, o Consult elabora um informe estratégico que é publicado lá nesse grupo no WhatsApp do Consult. Qualquer pessoa interessada em conhecer o trabalho do Consult, através desse QR Code, pode acessar o grupo do WhatsApp. E nós abrimos agora, vou deixar mais um tempinho aí esse slide, e vamos abrir agora para perguntas. Estamos aí à disposição. E o de hoje não está aqui, porque hoje eu não... Vou verificar se nós tivemos aí alguma mensagem no chat. Não tivemos, mas nós deixamos em aberto para perguntas. Doutor Marco, me tira uma dúvida. A gente tem visto... Está me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Vamos sim. Sim. Tá, legal. Me tira uma dúvida. A gente sabe que a gente vive num ambiente trabalhista, posso dizer, relativo, né? Tal qual a democracia na Venezuela, eu acredito que tem momentos que a gente vive essa questão relativa aí da justiça. O que me inquieta enquanto empresário? É a possibilidade da gente fazer um acordo e, num dado momento, isso for questionado usando algum argumento que não está explícito lá naquele acordo anterior, e isso vira a ser um problema, um passivo trabalhista para a gente. Então, isso é uma coisa que muito me inquieta. Por exemplo, quando a gente pega aqui a Associação Nacional dos Magistrados, eles são totalmente contra. Eles falam, não, nós somos contra, isso aí é uma coisa, é um tiro no pé, né? Então, você vê alguns advogados falando que isso é uma coisa boa, e alguns outros, inclusive uma associação do tamanho dos magistrados, se posicionando, dizendo que já existe ordenamento e regulações suficientes para dar conta disso, né? Então, isso é uma coisa que me deixa, assim, enquanto empresário, muito preocupado, que depois, eu costumo dizer sempre assim, vou pegar assim, o exemplo aqui da Frisa, né? Vamos pegar nós, empresário, Frisa, empresa, né, lutando aí. Quando a gente fala assim, ganhamos perdendo, porque nós vamos ter o trabalho de lá, tem lá se defender, explicar, enfim, nunca ganhamos de forma plena, porque depois sempre sobra sucumbência para pagar. Na verdade, só de ocupar a nossa mente já gerou problema. Então, queria ouvir você um pouquinho sobre isso, inclusive em relação a essa questão aí da Associação dos Magistrados. Quando eu li, à época, eu falei, caramba, eu fiquei assustado, porque eu entendo que seja alguma coisa, alguma associação nacional, né, dos magistrados, seja uma instituição séria e também relevante para todos nós. Certo, Agostinho. Tem um detalhe aí que é muito importante. Essa resolução, por enquanto, ela será aplicada somente aos acordos superiores a 40 salários mínimos. Ou seja, essa segurança jurídica que nós acreditamos e que é importante que ela aconteça, ela vai estar direcionada principalmente aí para aquelas ações superiores a 40 salários mínimos. Como essa resolução ela não vai ser aplicada
aos acordos inferiores, então ainda nós vamos ter aí um período aí em relação a acordos inferiores, nós vamos ter aí um período de muita dúvida sobre se os juízes do trabalho vão seguir a orientação em relação a essa homologação total ou não homologação. E quando nós falamos em não homologação, Agostinho, significa que o juiz vai ter que apontar, vai ter que ter uma comprovação de que houve algum vício no ajuste daquele acordo. Por exemplo, que era um advogado só para as duas partes, quer dizer, um advogado representando o empregado e o empregador. Isso justificaria a não homologação. Assim como, de repente, uma situação que poderia dizer que o trabalhador foi pressionado, foi obrigado, digamos que alguma coisa nesse sentido viesse à tona. Seria um motivo justo para a não homologação. Agora, a não homologação simplesmente baseada numa ideia do juiz, ele acha que não deve, que é um ponto de vista dele, que não deve, ele acha que o trabalhador vai ter um prejuízo, esquecendo que esse trabalhador está sendo acompanhado por um advogado e muitas vezes assistido pelo seu sindicato de classe. Ou seja, é um trabalhador que não está naquela situação, daquele acordo, sem saber exatamente o que está acontecendo. Ele sabe de tudo que está acontecendo. Então, é isso que precisa ser respeitado pelo juiz do trabalho. Ou seja, o que for acordado ou será homologado no todo, como prevê a resolução, ou não será homologado. Mas, para não ser homologado, cabe ao juiz do trabalho dizer qual foi o vício que ele identificou em relação àquilo que foi ajustado pelas partes. Em relação a acordos superiores a 40 salários mínimos, eu acredito que nós vamos ter essa segurança jurídica. Mas o que for abaixo, ainda existe um risco do juiz da vara do trabalho e do TRT não homologar. Se chegar no TST, normalmente o TST homologa. As decisões que eu tenho visto são favoráveis à homologação total. Desde que não haja vício, eles concordam. Porém, perde-se muito tempo, né? Porque tem que ter recurso, tem que ter um monte de procedimentos que acabam delongando um tempo desnecessário. Por isso que essa resolução ela foi muito bem-vinda. Ela foi bem-vinda não é somente para as empresas, ela é bem-vinda também para os trabalhadores, em razão do fato de que, se o acordo não é homologado, o trabalhador também não recebe aquilo que ele está buscando. Então, não é bom nem para um lado e nem para o outro. Mas, como essa resolução, durante 6 meses, será analisada essa situação, vamos aí acompanhar para verificar como vai ficar depois dos 6 meses. Nós vamos ter aí uma situação de aplicação da resolução para todos os casos, ou mesmo se a resolução ela não será aplicada a mais nenhum caso. Mas eu estou aí acreditando que sim, que ela será aplicada a todos os casos, em razão do fato de que o objetivo dela principal é frear essa quantidade enorme de ações trabalhistas que existem hoje, onde nós temos no Brasil uma verdadeira indústria de ações trabalhistas. Verdade. E isso não é bom para ninguém. Isso não é bom para o país, não é bom para as empresas e acaba não sendo bom para os trabalhadores, porque impacta também na geração de empregos. Doutor Marco, deixa eu aproveitar e emendar, depois abrir para os demais, mas eu gostaria de aproveitar e emendar o seguinte. Existe, ao seu ver, né, na sua percepção, a possibilidade de nós trabalharmos de alguma forma, nós enquanto empreendedores, né, e usando o rigor da lei, para trabalhar, para diminuir essa indústria, porque o que a gente acaba vivendo no nosso dia a dia é o seguinte: existem advogados trabalhistas mal intencionados ao redor das nossas indústrias, como abutres em volta de uma carniça.
e eles ficam ali, pegam o trabalhador, inclusive alguns que trabalham para o sindicato laboral, e eles ficam ali nos rondando e buscando, não, deixa eu ver, vamos ver se está certo, você confia no seu patrão, tipo aquela coisa que tinha antigamente, o patrão de cartola, rico, milionário, e o pobre explorado, o trabalhador explorado. Existe a possibilidade de, em algum momento, a gente criar algum tipo de regulação para mitigar esse estado de coisas? Então, Agostinho, você criar uma norma jurídica em relação a isso, em meu entendimento, não há como, porque não tem como você colocar um obstáculo à pessoa buscar a justiça do trabalho. Não tem como você colocar um obstáculo a esse acesso à justiça do trabalho. O que nós precisamos cada vez mais, Agostinho, é de informação e de orientação. Informação e de orientação, e principalmente a minha grande preocupação é em relação às micro e pequenas empresas. Lembrando que mais de 80% das empresas do Brasil são micro e pequenas. E são estas que a grande maioria das vezes não tem acesso às informações. E grande parte das vezes, o único local que esses empresários acabam tendo as informações é lá perante o seu contador. Quer dizer, aí muitas vezes, é claro, um contador nem sempre ele tem, às vezes, as informações que um advogado tem para dar uma orientação que é mais completa. Nesse aspecto, Agostinho, é que nós temos no Consurte os nossos informes estratégicos, buscando orientar as empresas em relação a todas essas questões. Aquelas empresas, aquelas indústrias que forem associadas a sindicatos patronais da indústria, Agostinho, essas indústrias associadas que tiverem alguma dúvida trabalhista, elas podem contar com assistência dentro da federação para as suas dúvidas, através do seu sindicato patronal. Então, se você tem uma pequena indústria e tem uma dúvida e ela é associada a um sindicato da indústria, ela encaminha sua dúvida para esse sindicato e esse sindicato vai encaminhar essa dúvida para a Findes, onde lá na Findes esta empresa vai receber uma orientação. Mas é claro que nós estamos falando de situações onde são orientações. Normalmente a Findes não presta uma assessoria jurídica que envolve, por exemplo, formulação de contratos, que aí é um trabalho que exige uma expertise muito maior. Mas dúvidas pontuais, as empresas podem buscar orientação, sim. Ok. Muito obrigado, doutor Marco. Esclareceu bastante. Vamos abrir a palavra aí para os demais, caso tenham alguma questão. Eu ia falar que é um assunto bem tranquilo. Eu ia pedir os slides para a gente passar para nossas equipes, se for possível enviar. Faço sim. Eu vou colocar depois lá no nosso grupo, no grupo do Consorte, os slides. Agradecidos. Se precisar de alguma informação, Lennon, eu estou à disposição para ajudar vocês também. Tá. Ô, Leno, o que é importante, né? A gente vai colocar assim a Findes enquanto um repositório, não só como um repositório, mas como um indutor de boas notícias e de informações qualificadas para os industriais. Então, eu acho que a gente tem que começar, talvez até começar a pensar como é que nós poderíamos fazer, até assim, se precisar de mobilizar o doutor Rendiz para poder ele pontualmente atender um grupo de um RH de uma empresa e tal. Eu acho que isso pode ser algo que a gente pode desenvolver no nosso planejamento de 2025, né? Legal. Estamos à disposição. Se precisar da gente, Doutor Marco Antônio, pois não? eu achei assim, parabéns aí pela apresentação, achei muito didático e bem resumido, né? Isso é importante para a gente. Eu acho assim, eu faço convite para você o seguinte, fazer essa apresentação da Câmara Moveleira, porque envolve os 3 sindicatos, né? E isso vai despertar muito interesse a todos os empresários lá envolvidos, lá presente. Então, faço esse convite
eu vejo uma agenda, você passa uma agenda para mim, qual o dia melhor e qual o dia também que seria interessante para a gente, para a nossa reunião online. Estou à disposição, Nicola. Obrigado. Inclusive, algumas das dúvidas que nós colocamos hoje foram exatamente trazidas pelas indústrias de madeira e móveis. Algumas dúvidas, logo depois que a resolução foi divulgada, Agostinho, eu já comecei a receber dúvidas, e principalmente do setor de madeira e móveis. Muito bom. Ok. Ok. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que, de fato, olhar, aproximar a lente, entender o que está acontecendo e tornar cada vez mais os órgãos consultivos e diretivos da nossa federação órgãos que, de fato, entreguem o que o industrial precisa. Quando o doutor Marco aqui ressalta a questão da fragilidade da pequena e microempresa, é isso aí. E para nós, que andamos dentro da legalidade, é uma tragédia a questão dessa corrida, dessa fuga de muitos empresários que resolvem viver na informalidade, são empreendedores potentes que vivem na informalidade por conta de não se sentirem seguros juridicamente, vou dizer, contabilmente, né? Em relação à tributação que chega para ele. Aí ele vive na ilegalidade, não na ilegalidade, na informalidade, e aí colocando, despechando no mercado produtos sem tributação, o que faz com que nós nos tornemos menos competitivos. Porque nós vamos pagar o tributo, então a gente vai acabar ficando menos competitivo. Isso é a questão. Verdade. Ok. É isso. Obrigado. Estamos Mais alguém dispostos. queira fazer algum comentário, alguma colocação, fique à vontade. Se não, doutor Marco, vamos para o fim. Eu queria que você tivesse a honra de encerrar o nosso encontro e eu, de antemão, pelo Consult, agradeço por demais a presença de todos e vamos deixar esse material disponível, inclusive enviando para quem precisar e quiser o material da apresentação, como foi pedido pelo Lênin. Marco, Agostinho, faça as honras da casa. muito obrigado, Agostinho, muito obrigado a todos que puderam estar presentes. Eu acabei de colocar agora no chat uma pesquisa de satisfação. Eu peço a gentileza de responder. Lá vocês terão a oportunidade também de colocar os assuntos que vocês gostariam que fossem tratados. Nós estamos à disposição, se tiver algum assunto que for de interesse, estamos à disposição para fazer outros trabalhos em movimento, quantos forem necessários para nós levarmos a maior parte de informações e esclarecimentos para o empresário capixaba. E não somente para o empresário, também para os contadores, né, Agostinho? Que é a nossa linha aí de trabalho. Nós vamos fazer o compartilhamento da parte final, agradecendo. Deixa eu fazer o compartilhamento, agradecendo a presença de todos. Aqui está o nosso grupo de WhatsApp, do Consult, para quem quiser ingressar. E nosso muito obrigado. E até a próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado a todos. Valeu, Obrigado. gente. Um Obrigado, abraço. Michel. Um Obrigada. abraço. Obrigado aí. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço. Boa noite. Boa noite. Tchau.